pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa, eu sou do time da rádio, eu sou radiologista formado pelo Hospital das Clínicas da USP e hoje a gente vai revisar 5 questões que ilustram o que mais cai nas provas de residência daqui de São Paulo sobre vias biliares, tá bom? Antes de tudo, a gente precisa falar um pouquinho quem somos nós, né? Nós aqui da Medway somos um grupo de pessoas que é completamente apaixonada por ensino médico e a gente está aqui para te ajudar a passar nas provas de residência daqui de São Paulo, tá bom? Então, se seu sonho é esse, você tá aqui no lugar certo, tá bom? Aqui no YouTube, né, no nosso canal, a gente vai revisar alguns dos temas mais comuns das provas daqui do estado de São Paulo, tá bom? E você ainda tem disponível aqui na descrição um guia estatístico aí das principais instituições com o que mais cai, para você se programar. Tranquilo? Vamos começar então, a gente vai começar aqui com uma questão que é bem clássica de prova, tá? Que traz um quadro clínico aí de uma paciente do sexo feminino, que tem uma epigastralgia, uma dor pós-prandial diária, principalmente quando ela ingere alimentos gordurosos. Essa dor, ela é incólica e é intensa. O paciente tem um sobrepeso, mas relata aí que emagreceu um pouco aí depois que começou a aparecer essa dor. Os exames de sangue dela, o hemograma, as provas de função hepática, renais e o sumário da urina, né, o exame que tem vários nomes aí ao longo do país, né, então o exame de urina, ele mostrou se tudo estava normal, tá bom? Então, a gente está frente a uma paciente em investigação de uma dor epigástrica. Foi submetida a uma ultrassonografia de abdômen certinho, né? Aqui a gente está pensando em quê? Em uma afecção da vesícula biliar. E a gente sabe que o principal exame, o melhor exame para a gente começar a investigação de patologias da via biliar é a ultrassonografia, tá bom? Então, a gente tem o resultado da ultrassonografia que vai ajudar a gente a apresentar uma conduta mais adequada para esse caso. Vamos ver a ultrassonografia juntos? Bom, pessoal, essa daqui é a imagem da ultrassonografia. Você vê que a questão traz uma imagem já recortada aqui da vesícula biliar. Como que eu sei que é a vesícula biliar? A vesícula biliar tem esse formato meio de perinha, tá vendo? Ela tem uma parte aqui que é mais estreita, que é o infundíbulo, e ela termina aqui, né, meio uma bojudinha, que é o fundo da vesícula. Tranquilo? Ela é preenchida por bile e a bile é líquida. Tudo que é líquido no ultrassom fica anecogênico, preto, bem preto, tá bom? E apresenta um reforço acústico posterior, tá bom? Então, sempre que a gente tem líquido no ultrassom, o líquido ele facilita a passagem do som. Então, atrás do líquido, a gente vê que fica mais branco, porque isso daqui tá tendo um reforço posterior. Só que você vê que essa região aqui, ó, não tá tendo reforço, na verdade tá tendo o quê? Um pretão aqui, o que é isso? Isso aqui é sombra acústica posterior. Então o líquido te dá reforço acústico posterior, tá? Tá branquinho aqui, mas os cálculos, que são essas bolinhas brancas no interior da vesícula, te dão sombra acústica posterior. O cara da questão botou até uns dizeres aqui, ó, sombra acústica posterior, reforço acústico posterior, porque realmente a gente tem os dois aqui, né? A gente tem a sombra que é formada pelos cálculos, tá, biliares dessa paciente. E aí a gente precisa, para fazer uma conduta para essa paciente, definir se ela tá só com colelitíase, ela só tem uma colecistolitíase, ou seja, ela só tem cálculos da vesícula biliar, ou se ela tem sinais de inflamação. Vamos revisar quais são os sinais de inflamação da vesícula biliar? Quais são os sinais ultrassonográficos da colicistite aguda? Bom, primeiro a vesícula está hiperdistendida, mais do que 10 centímetros no eixo longitudinal ou 4 centímetros no transversal. Precisa decorar isso? Não precisa, é no olho mesmo. Aqui a gente tem uma vesícula de olho ok. Quando ela estiver muito distendida, ela vai estar quase ocupando o transdutor todo, tá bom? Então, essa daqui tá ok. Os cálculos, eles estão depositados aqui e a gente vê que a gente não vê nenhum cálculo impactado no infundíbulo. Quando a paciente tem uma colicistite aguda, o cálculo vai ficar preso aqui no infundíbulo e não vai sair. Nesse caso, a gente tem cálculos que estão depositados aqui. Eles estão ok, bonitinhos, depositados. Eles não estão impactados, tranquilo? Além disso, a paredinha é fina, tá vendo? A paredinha, ela parece que foi desenhada aqui com um lápis, tá bom? Quando a parede está inflamada, ela fica bem grossa. Além disso, começa a ter líquido, começa a ter edema nessa parede. Então, a gente vai ver branco, preto do líquido e branco de novo, que a gente chama de delaminação das paredes. Aqui a gente só vê uma linha branca, então ela não está delaminada, ela não está edemaciada. Portanto, aqui a gente não tem nenhum sinal de inflamação dessa vesícula biliar, a gente só tem
cálculo biliar não complicado, tá bom? A gente tem uma vesícula bonitinha contendo cálculos. Tranquilo? Vamos fechar então a nossa questão. A questão pedir a conduta mais adequada para uma paciente com uma colecistolitíase. Não tem colicistite aguda, tá? Mas ela é sintomática, ela tá emagrecendo, tá tendo cólica. Então, o que a gente vai fazer para essa paciente? A gente vai programar uma cirurgia eletiva. Se ela tivesse com sinais ultrassonográficos ou clínicos de uma colicistite aguda, por exemplo, ela tivesse com uma vesícula hiperdistendida, paredes espessadas, cálculo impactado no infundíbulo, paredes delaminadas, aí a gente estaria à frente a uma complicação aguda e ela teria que ir para a cirurgia de emergência, tranquilo? De urgência, beleza? Nesse caso aqui, ela não tem nada dessas complicações, ela só tem um cálculo na vesícula, a gente vai resolver tirando a vesícula para ela não ter mais cólica biliar, tranquilo? Vamos para a próxima? Agora a gente tem uma questão da USP São Paulo, uma paciente feminina de 47 anos, que ela está no pós-operatório de uma colecistectomia laparoscópica e ela não fez colangiografia. Guardem essa informação. Ela tirou a vesícula, mas ela não fez a colangiografia intraoperatória, que serve justamente para a gente ver se tem cálculos na via biliar, né? Se tem cálculos no colédoco que ficaram residuais aí da cirurgia. Tranquilo? Por conta de uma colecistite aguda que ela fez toda essa cirurgia. Ela recebeu alta no segundo dia de pós-operatório, ela não tinha queixas, mas ela retornou hoje no hospital terciário queixando icterícia, tá? Vômitos e dor no hipocôndrio direito. Então ela tem uma complicação, aí começou a surgir alguma coisa no pós-operatório de uma retirada da vesícula. Surgiu icterícia, surgiu colestase, a gente vai pensar principalmente que algum cálculo ficou residual ali naquele colédoco e que não foi visto porque não foi feito colangiografia. Tranquilo? Então a gente vai avaliar essa paciente com exames laboratoriais e foi solicitada também uma colangiorressonância, que é o que a gente vai ver juntos. Os exames laboratoriais, ela mostrava sinais de colestase mesmo, ela tem um aumento de bilirrubina, mas ela não estava em pancreatite aguda, isso aqui é bastante importante, tá bom? Se o paciente tivesse clínica e laboratório de pancreatite aguda, a gente vai cuidar da pancreatite primeiro. Ela só está aparentemente com uma colestase, beleza? E aí vamos discutir aqui a colangiorressonância, que é a estrela da questão e é justamente o que a gente está revisando aqui, o que cai de imagem de vias biliares. A gente já viu uma ultrassonografia, que geralmente vem acompanhada de patologias da vesícula biliar, e agora a gente está vendo uma colangiorressonância. A colangiorressonância é um estudo de ressonância magnética que é feita com uma sequência muito ponderada em T2, então tudo que é branco fica muito branco na colangiorressonância e todo o resto fica preto, porque eu só quero ver a bile, e a bile é líquida, a bile vai ficar branca, tranquilo? Então o que eu vejo aqui? Eu vejo um grande ducto aqui, mais gorducho, e eu vejo um pequeno ducto aqui, tá bom? Eles drenam juntos nessa estrutura que parece um C, que é o duodeno. Então o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo o ducto pancreático principal e eu tô vendo o colédoco drenando juntos na papila maior do duodeno, que é esse C aqui. Tá vendo como ele tem preguinhas? Tá? Ele é preguiado porque ele é uma alça intestinal. Tranquilo? Pegaram a anatomia? E o que tem de errado? Primeiro, esse colédoco aqui, ele tá gorducho, tá vendo? Ele geralmente é bem fininho, próximo do que a gente vê aqui no ducto pancreático principal, mas ele tá gorducho. E tem um negócio aqui, tá vendo? O que é esse troço aqui? Uma falha de enchimento. Ele era para ser todo preenchido por bile e esse lugarzinho aqui não está preenchido por bile porque tem um negócio aqui. Que negócio é esse? Bom, a gente tem a possibilidade disso daqui ser um cálculo, e é uma ótima possibilidade, porque essa paciente já teve uma colecistite aguda, ela não fez colangiografia. Será que ficou um cálculo residual nesse colédoco? Perfeita, uma hipótese muito boa. Ou pode ser uma neoplasia. Só que a gente sabe que as neoplasias da via biliar, elas não costumam dar essas falhas de enchimento arredondadas. São falhas de enchimento mais irregulares, a gente tem uma dilatação também do ducto pancreático principal, com aquele aspecto de duplo cano, e não é o que a gente vê aqui, a gente vê uma falha de enchimento arredondada, portanto isso daqui é um cálculo, tá bom? Falha de enchimento arredondada na via biliar, com toda essa clínica que nos leva a crer que uma paciente tem uma coledocolitíase, fechamos o diagnóstico pela colangiorressonância de coledocolitíase. E qual que é a nossa conduta para esse caso? A gente vai fazer uma CPRE para retirada desse cálculo, tá bom? Que é uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. A gente vai ali na papila e tira esse cálculo para aliviar a colestase dessa paciente. Fechou? Imagem
de colangiorressonância cai demais para a via biliar. Às vezes assusta porque é ressonância, mas sabendo a anatomia, sabendo que a gente vai ter pancreático principal, colédoco drenando juntos na papila maior do duodeno, não tem erro, beleza? Vamos para a próxima. Agora a gente tem uma questão da USP Ribeirão, 2019, um homem já mais idoso, 82 anos, que foi admitido no hospital terciário com epigastralgia. Ele também tinha sintomas colestáticos, diversos episódios de febre não aferida, ele também tem perda ponderal. Paciente idoso com colestase e perda ponderal, a questão está querendo que você pense numa neoplasia. Quando ele quiser que você pense em um cálculo, ele vai botar um paciente jovem, sem perda ponderal, tá bom? Idoso com perda ponderal, ele deve estar querendo te dizer que isso daqui não é uma coisa do bem, tranquilo? E aí ele estava super ictérico, mas ele estava estável hemodinamicamente, tranquilo? Vamos continuar nossa questão? Ele tinha de exames laboratoriais leucocitose, um aumento de bilirrubina, aumento das canaliculares e olha aqui o CA199 dele, que é um marcador um marcador tumoral super aumentado. 18 mil só pode estar aumentado, né? Beleza, pessoal? Então aqui tudo nos leva a crer que esse paciente tem uma neoplasia causando uma colestase. Fechou? E aí a gente vai para a colangiorressonância, que é justamente para a gente matar a questão. Ele traz bastante imagens para nós, então vamos ver com calma. Vamos ver essas três primeiras aqui inicialmente. Ó, nessa daqui a gente tem uma imagem em T1 com contraste. Como é que eu sei que é com contraste? Olha a aorta como tá branca. Então eu tenho um corte axial com contraste. A gente já vê aqui que no meio do fígado a gente tem uma baita dilatação das vias biliares. Tá vendo como tem uma coisa preta? O que é preto no T1? Líquido, né? Então isso daqui é líquido. Então isso aqui é a via biliar preenchida por bile, né? Que é líquida, super mega dilatada. Tranquilo? E tem um sinalzinho da seta aqui que quer te mostrar o quê? Esse paciente tem nódulos, tá? Ó, nódulos hepáticos. Tranquilo? Nódulos hepáticos num paciente que eu suspeito que tem uma neoplasia, cara, isso aqui deve estar falando para você sim, esse paciente deve ter metástase, tranquilo? Só que são nodulinhos pequenininhos, a gente ainda não consegue avaliar porque eles são muito pequenos. O que eu vejo nessas imagens com contraste, então? Dilatação da via biliar, que eu já imaginava que teria, tá? Dilatação da via biliar e nódulos hepáticos que eu estou suspeitando que sejam secundários, que sejam metástases, beleza? Vamos para a próxima imagem, que são imagens em T2, axiais. Como que eu sei que é T2? Olha aqui o canal biliar, o canal vertebral, ó. Isso aqui é espaço dural, né? Então ele está preenchido por líquor, tá branco, então isso daqui é um T2. Além disso, a gente tem a vesícula biliar aqui, ó, super distendida e preenchida por líquido também, tá bom? Branco no T2. E aí a gente consegue ver aqui essa bolotona aqui, que foi uma sacanagem que o cara colocou, que esse paciente tem um cistão no rim, então não tem nada a ver, tá bom? Cuidado! Isso daqui foi uma imagem que não foi o radiologista que escolheu, juro pra você, porque ele colocou uma imagem de um cisto renal só pra te confundir. Mas calma, segue o ducto pancreático principal, que é esse aqui que tá dilatado, ele cai num brocotoma aqui, tá vendo? Brocotoma. Aqui, ó, brocotoma. Se o ducto pancreático principal ele está dilatado até chegar aqui nesse brocotoma, que brocotoma é esse aqui? É justamente a neoplasia que a gente está suspeitando, tranquilo? Então dessas imagens, o que eu tiro? Vesícula biliar hiperdistendida e um brocotoma na cabeça do pâncreas, tá bom? Bora para colangio agora, propriamente dita, que são aquelas sequências que a gente tem o líquido da bile bem branco e o resto fica tudo preto. Então essa daqui é a verdadeira colangiografia por ressonância. Até agora a gente estava vendo T1 pós-contraste e um T2 normal. Essas aqui são as imagens da colangiorressonância propriamente ditas, tá bom? Que é essa sequência que tudo fica preto, menos a bile. E aí o que a gente vê? A gente vê aqui os ductos hepáticos, né, com os ramos biliares intrahepáticos mega dilatados, que a gente já tinha visto no T1, certo? E aí a gente vem pra cá, ó, colédoco, beleza? Colédoco super dilatado. E onde que ele para? Bem aqui. O que mais que eu vejo? Eu vejo o ducto pancreático principal aqui, ó, mega super dilatado. E ele para onde? No mesmo lugar onde o colédoco parou. O que é isso daqui? Esse aqui é o sinal do duplo cano. Eu tenho um cano, que é o colédoco, e o outro cano, que é o ducto pancreático principal, mega dilatados, e eles terminam abruptamente, né? A gente vê uma redução abrupta do calibre aqui nessa região, que é justamente onde eles deveriam drenar. Então eu tô frente a um tumor
periampular, onde é a ampola de Vater, aqui onde eles deveriam drenar do duodeno, tem uma super falha de enchimento. Então esse paciente aqui, ele tem um tumor periampular, causando uma mega dilatação das vias biliares intra e extrahepáticas e do ducto pancreático principal. Tranquilo? Veja como é diferente daquela questão do cálculo que a gente viu que tinha uma falha de enchimento arredondada sem dilatação do ducto pancreático principal. Tranquilo? Vamos responder a questão. Daí não vinha nada de rádio. Nada, quase nada de rádio, né? Na letra A, ele coloca que esse paciente ia para paliação porque ele tinha metástase hepática e que os critérios de paliação desses tumores seriam invasão vascular ou duodenal e trombose de porta. Não, né? Os critérios de paliação nos pacientes que têm tumores de cabeça de pâncreas é basicamente a invasão de vasos arteriais, tronco celíaco e artéria mesentérica superior, beleza? E essa invasão precisa ser grande, né, maior do que 180 graus, a ponto que a gente não consiga fazer uma reconstrução vascular, tá? A trombose de porta não é um critério de paliação para esses pacientes, tá? E a invasão duodenal, lembra que a gente vai fazer uma GDP, a gente vai tirar esse duodeno. Então, se ele tiver acometido pelo tumor, ele já vai embora de qualquer forma na GDP, tranquilo? Então, o errado aqui era que ele coloca critérios que não são de paliação. Tá? Critérios de paliação para esses pacientes seria a irressecabilidade desse tumor com invasão do tronco celíaco, da artéria mesentérica superior ou invasão tumoral da veia porta, tá bom? Trombose hemática não, beleza? Letra B. Paciente com uma neoplasia da confluência biliopancreática, tranquilo, colangite, ele tinha sinais de colangite laboratoriais e ele tem necessidade de uma drenagem percutânea, já que o acesso endoscópico é inviável. Aqui está incorreta. Por quê? O acesso endoscópico ele é preferível para esses pacientes que têm neoplasias periampulares, tá bom? O acesso percutâneo vai ser preferido para aqueles tumores lá de Klatskin, lembra? Que são da confluência, que são mais altos. Então aqui a gente vai preferir o acesso endoscópico e aí isso fecha a nossa questão aqui com a letra C, que falava justamente que a gente vai preferir um acesso endoscópico. Tranquilo? Na letra D, ele colocava que após a resolução da colangite, a gente vai fazer a cirurgia curativa imediatamente. Cara, não, né? Porque esse paciente, primeiro a gente não tem informação sobre o acometimento vascular. E ele tem nódulos hepáticos suspeitos. Então, provavelmente ele é um paciente metastático. A gente não vai fazer uma cirurgia curativa num paciente metastático. Ele vai biopsiar esse tumor para confirmar que é um tumor mesmo. E ele vai para a quimiopaliativa. Tranquilo? Então, ó, fechamos essa questão. Vamos para a questão agora da USP São Paulo, 2019, um paciente ictérico com 38 anos, tá? Uma icterícia indolor, prurido, colúria e acolia fecal. A síndrome colestática clássica. Ele perdeu cerca de 6% da massa corporal nesse período que ele está apresentando esses sintomas. No exame físico ele está bem ictérico, 4 cruzes em 4. Ele fez uma avaliação anestésica e ele é ASA 1. Tá? E fez uma colangiopancreatografia por ressonância magnética que já te deram um laudo. Então, a imagem tá aqui só para te assustar. Veja que em muitas questões eles colocam a colangiorressonância, colocam uma imagem, mas ele já te dá no enunciado a descrição dessa imagem, o que ajuda pra caramba. Então, ele coloca que tinha uma lesão sólida na confluência biliopancreática de 1,4 centímetros e ele tá em programação da ressecção com uma GDP. Beleza. O que ele quer de você da imagem? Absolutamente nada. A imagem está aqui para te confundir, tá? Ele já te dá que ele é ASA 1, ele já te dá que vai ressecar essa lesão, ele já te fala que é uma lesão sólida na confluência biliopancreática e a única coisa que ele quer é os exames pré-operatórios que esse paciente vai precisar, sendo ele ASA 1. Beleza? Vamos aproveitar que a gente tem uma questão com imagem e dar uma olhadinha, porque essa questão ela pode ser explorada não como uma questão de pré-operatório, mas sim como uma questão de conduta, tá? Vamos ver o que a gente vê aqui. A gente vê uma vesícula biliar, ó, na colangiorressonância, tá vendo? Ó, tudo branco e o fundo preto, tá? Então aqui é uma colangiorressonância. A gente tem uma vesícula biliar hiperdistendida, olha o tamanho dessa, parece uma berinjela, tá? Uma vesícula biliar hiperdistendida, a gente tem dilatação aqui dos ductos hepáticos comuns, hepático comum e do direito e do esquerdo, beleza? A gente tem uma dilatação do colédoco e essa dilatação do colédoco, puf, para aqui. Cara, era para o colédoco chegar até aqui embaixo, olha aqui o duodeno, as preguinhas do duodeno. O que tem aqui? Parece um cálculo?
cara, é comprido, né? Um cálculo teria que ser muito grande para ser esse toco aqui todo. E além disso, é uma falha de enchimento arredondada? Não é. Além disso, olha essa dilatação da vesícula. Essa dilatação da vesícula me sugere que é uma obstrução um pouco mais crônica do que um cálculo que impactou ali, tá bom? Lembra da vesícula de Courvoisier-Terrier? É o que a gente tá vendo aqui. A gente tem uma vesícula cronicamente distendida, né? Ela tá hiperdistendida. Então eu suspeito disso aqui ser um tumor. E aí ele traz uma imagem aqui axial mostrando no sinal da seta, veja que ele já coloca a seta, a bendita da lesão sólida que ele já te falou no enunciado que tinha, tá bom? Mas se essa questão aqui não falasse nada, você consegue identificar uma vesícula hiperdistendida e uma falha abrupta de enchimento aqui do colédoco, tá bom? Que não tem aspecto arredondado, é uma falha abrupta, então sugere para nós neoplasia, mesmo que ela não tenha distendido o ducto pancreático principal. Tranquilo? Boa. E aí, o que a questão queria? Ela só queria quais os exames pré-operatórios que esse paciente precisava, sendo ele jovem e com asa 1. A gente vai só avaliar a coagulação. Ou seja, de rádio, nada. A rádio estava ali para te assustar, tá bom? Bora agora para uma questão da USP São Paulo, essa sim, rádio pura, anatomia pura, que traz uma paciente de 56 anos, ela tá ictérica e tá investigando essa icterícia. E aí eles fizeram uma tomo, te dá a tomo para você avaliar, e ele quer saber qual a estrutura vascular que tem contato com essa lesão apresentada na questão. Ou seja, anatomia pura. Ele já te fala que tem uma lesão, já te fala que essa paciente está ictérica e ele quer saber qual a estrutura vascular que está em contato com a lesão. Vamos ver? Opa! Bora! O que é isso aqui? Baço, tá? Bacinho aqui. Esse aqui, rim esquerdo. Esse daqui, rim direito. Aqui, a aorta, tranquilo? Do lado da aorta, quem que a gente tem? Veia cava inferior. Esse daqui, o fígado. Bolotinha aqui é a vesícula biliar. E aí, na frente da veia cava e da aorta e dos rins, no retroperitônio, a gente tem o pâncreas, beleza? O pâncreas. A cauda dele vai encostar lá no baço, tranquilo? Onde está a lesão? A lesão é essa daqui. As lesões pancreáticas neoplásicas, geralmente elas são hipovascularizadas, então o pâncreas vai ficar mais branco que a lesão. Elas são hipoatenuantes em relação ao pâncreas. Então tá aqui a nossa lesão. Onde ela encosta? Ó, ela encosta aqui no duodeno, certo? O duodeno tá aqui. E ela encosta nessa estrutura aqui que tá contrastada, ela tá realçando, tá vendo o contraste aqui na aorta? Então essa daqui é a estrutura vascular que eu quero saber porque ela encosta, tá vendo? Se a gente tem a aorta aqui, esse vasinho aqui vai ser quem? Vai ser a artéria mesentérica superior. Por que eu sei que essa é a artéria mesentérica superior? Porque eu sei que a veia renal esquerda passa no ângulo aorto-mesentérico, que é justamente esse gap, né, esse espacinho entre a artéria mesentérica superior e a aorta. Então essa daqui é a veia renal esquerda passando no ângulo aorto-mesentérico. Então se essa daqui é a artéria mesentérica superior, quem que é essa daqui? Que acompanha a artéria mesentérica superior. É a veia mesentérica superior, tranquilo? E aí aqui ela está recebendo quem? Um pitoquinho de veia aqui que é a veia esplênica. Lembra que a veia esplênica vai se juntar com a veia mesentérica superior para formar a veia porta? Então é justamente isso que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo a veia mesentérica superior que está sendo ligeiramente comida pelo tumor, tranquilo? Essa aqui era a resposta da nossa questão, veia mesentérica superior. Veja como ele te pediu aqui basicamente um conhecimento anatômico da tomografia. Se você tivesse calma e lembrasse aqui que a veia renal esquerda passa anterior à aorta e posterior a artéria mesentérica superior, você ia ver que quem acompanha a artéria mesentérica superior é a veia mesentérica superior. Fechou? Questão puramente anatômica. Tranquilo? Então a gente já viu aí que as questões de via biliar na prova caem basicamente ultrassom para vesícula biliar, muita colangio-ressonância para diferenciar cálculo de neoplasia, tá bom? E anatomia, beleza? Quer mais? Bom, a gente tem várias aulas específicas com foco especial no que é cobrado nas provas daqui de São Paulo, tá bom? A gente também tem guias estatísticos completos de cada instituição e a gente ainda oferece um curso diferencial de cirurgia e um curso de imagens radiológicas para você se aprofundar ainda mais no que cai aqui, tá bom? A gente está aí com o nosso intensivo e te convido a conhecer para ter mais aulas aí com esse foco, beleza?